Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula de História para as turmas do 6º ano do Ensino Fundamental do Educa Recife. E, nesse sentido, hoje nós contamos aqui com a ajuda da Amanda, nossa intérprete de Libras. Então, a Amanda, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós contamos com a participação especial dele, o rostinho lindo da EMAD, o professor Gilson. Exato, olha só, vamos fazer junto comigo, né? Ó, dá um gingadinho no braço, aqui, ó. Jogou? Rostinho lindo aqui pra vocês, bom dia. Um forte abraço, galera do 6º ano. Chegamos aqui no final, hein? Eita, mas aqui o rostinho lindo está agora na aula de História. Percebam que eu estou aqui sentado, hein? Para receber o quê? As suas interações. Então já estou aqui fazendo o login. Eu espero que vocês interajam bastante com a nossa aula, que será bem dinâmica. E daqui a pouquinho o professor vai entrar com um recadinho, mas só que antes, professor de História? A geografia também faz parte desse conjunto das ciências humanas. Então, ó como a gente está aqui, ó, linda, maravilhosamente, ó. Nesse bate-bola incrível, e a nossa aula será um show, professor. Vamos embora? Então vamos embora, né? A gente vai começar assistindo um vídeo. Vejam, na aula passada nós falamos sobre a Mongólia e era a proposta nossa hoje finalizar o ano falando sobre o Japão. Por isso que a gente está aqui caracterizado, chapéuzinho oriental, ok? Para essa aula de hoje. Então a gente vai começar assistindo um vídeo bem legal aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, porque ele vai estar associado a um fato que aconteceu no Japão atual há 10 anos, aproximadamente 10 anos. Então a gente vai começar assistindo esse vídeo. Dá-lhe aí, Bia, por favor. Today is a solemn day of remembrance for the 18,400 people who died or are still missing as a result of the great East Japan earthquake and tsunami 10 years ago. My condolences go to those who continue to grieve the loss of loved ones. And I think of those who remain displaced, unable to return to their homes because of safety concerns surrounding the destroyed Fukushima Daiichi nuclear power plant. In that regard, I welcome the reassuring findings of the United Nations Scientific Committee on the effects of atomic radiation. Japan is leading the world when it comes to disaster prevention. The country has invested heavily in building back safer over the last 10 years, and it has helped to share the lessons learned for the future. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, adopted 6 years ago, is a global blueprint for a safer world. To prevent and manage disasters, countries need to plan, invest, give early warnings, and provide education on what to do. And they must prioritize the most vulnerable, such as the elderly and disabled. To manage the many risks that face us today, from earthquakes to biological hazards, from pandemics to extreme weather events, we must be inclusive, so nobody is left behind when disaster strikes. Ok, então o que é que nós vimos, né? Nós vimos um vídeo onde o secretário da ONU, ele fala a respeito de uma catástrofe que aconteceu no Japão há aproximadamente 10 anos atrás. Então a gente está falando a respeito, né, de uma catástrofe que foi gerada por um tsunami, certo? Mas você já ouviu falar sobre os tsunamis, né? O que seria o tsunami? O tsunami é um fenômeno natural que geralmente ele termina ou pode terminar resultando em catástrofes, né? Porque ele está associado a fenômenos que acontecem com a Terra, que fazem com que se desenvolvam no oceano ondas, né?
com um tamanho bem maior do que as que a gente costuma observar. Ondas gigantes, né? Não é isso, professor? E aí o tsunami, professor, ele vai poder ocorrer de várias maneiras, né? Temos aí 4 categorias que podem formar o tsunami, né? A primeira é a questão do terremoto, né? Aí você diz, eita, professor, terremoto, como é que vai acontecer? É quando ocorre uma perturbação no assoalho oceânico, né? Principalmente uma falha entre placas que vai ocasionar essa grande onda. Tem aqui ó, 2 placas se encontrando, falhou. Quando quebra, aí se forma uma onda gigante. Esse é o primeiro tipo em que pode ocorrer um tsunami. O segundo, uma queda de um meteorito, professor. Você que vem, ó, caia. Devido à velocidade, né, o impacto sobre a água, também pode ocasionar, ocorrendo aí uma enorme onda gigante. Outro tipo, deslocamento grande em massa de um grande bloco de terra, de solo. Pronto, a gente teve até agora recentemente, professor, a questão do Cumbre Vieja. E aí levantou-se essa hipótese de ocorrer um tsunami no Nordeste, justamente porque estava, né, tendia-se, né, a soltar uma grande massa, né, de terra em direção ao oceano, e aí poderia ocasionar uma formação de uma onda gigante. E aí, chegando mais especificamente nesse território japonês, que está ali posicionado na questão que a gente fala do Círculo de Fogo do Pacífico, né? Aquela região bem estável, tectonicamente proporcionada, né? Olha, quase que não sai, hein? Pelo 4º tipo que vai formar essa grande onda, que é justamente a erupção vulcânica. Por isso que é o Círculo de Fogo do Pacífico, professor, porque vem todo esse magma quente, né, erudindo sobre lá, ó, a crosta terrestre, e aí quando ela vem, ó, quer espaço. Quando sobe, aí forma-se também grandes ondas, e aí acaba atingindo o território japonês, e vocês vão ver agora mais destaque na nossa aula. Exatamente, é isso aí, professor. Aí, ó, professor sabido é outra coisa, né? Essa parceria aqui é massa, porque a gente conta com um especialista, né, da área que, assim, por mais que a gente tivesse informações, não teria a riqueza de detalhes e a sapiência necessária para falar sobre isso. Então, vejam, eu vou pedir ao Billy Boy para dar o play de novo aí, porque a gente tem agora uma imagem em vídeo, né, que mostra, né, como ocorre esse tsunami, como esse deslocamento de águas ele pode acontecer, ok? Vamos lá, Billy Boy? And it looks like the tsunami has engulfed several cities. Uma impressionante onda causada pelo Mas terremoto vai que ter a atingiu o tradução. Japão na sexta-feira avança por terra firme em imagens divulgadas pela TV japonesa. Destroços de casas, edifícios, objetos e até carros são levados pelas águas. A onda destruiu prédios e causou incêndios na região nordeste do arquipélago. O forte tremor gerou alertas de ondas gigantes em toda a costa do Pacífico, incluindo a América do Sul. O governo japonês já se mobiliza para conter os estragos em larga escala. O epicentro do tremor foi na costa da província de Miyagi, a menos de 400 quilômetros de Tóquio. A cidade ficou sem gás e energia elétrica. A TV japonesa mostrou carros e barcos sendo arrastados pelas águas que inundaram partes da capital, Tóquio. Os trens e o metrô pararam de circular e milhares de pessoas evacuaram os prédios no centro da cidade. Os telefones celulares pararam de funcionar. Aviões militares foram enviados para tentar avaliar os estragos a partir do céu, enquanto as autoridades ainda tentam fazer um levantamento das possíveis vítimas. O primeiro-ministro japonês Naoto Kan disse que o terremoto e as ondas causaram o desligamento automático de usinas nucleares, mas não houve vazamento de material radioativo. O premier afirmou também que o governo vai fazer tudo o que estiver ao alcance para minimizar os prejuízos. Então, a gente aí observou, né, um tsunami em ação. Então, o que é que a gente tem, né? Viram
vocês devem ter visto, né, a quantidade de água, né, que ela é jogada e ela vem a uma força muito grande. Vejam, às vezes, né, essas ondas elas se deslocam a 20, 30 quilômetros por hora e isso já é suficiente, né, para causar um grande estrago. A gente observa que pedaços, né, de casa, né, carros, os barcos que estão no mar, tudo aquilo é deslocado, né, e quando essa água ela vai chegando, ela vem com uma força, né, que sai arrastando tudo que ela encontra pela frente, né, e ela pode ser causada, né, por todos esses fatores, né, que o professor Gilson já apresentou. Agora vejam, por que a gente trouxe esses vídeos? Esses vídeos eles falam um pouco sobre a história mais recente do Japão, mas a gente vai tentar entender aqui no decorrer da nossa aula sobre o Japão antigo, entender que esses fenômenos que acontecem ou aconteceram bem recentemente, eles também aconteciam, né, durante o período mais antigo, né? Uma das coisas que mais afetava, né, o Japão mais antigo era exatamente, né, a questão dos incêndios que eram causados, né, às vezes por questão de erupção vulcânica. Então a gente tem aí, como o professor falou, né, a questão do círculo de fogo, falhas, né, é isso, professor, de placas tectônicas que fazem com que o material magmático, né, que está lá dentro da Terra, né, o magma, se eu não estiver equivocado, aí o professor me corrige, é exatamente toda aquela porção de rocha, né, derretida, né, que fica, né, como se fosse em brasa. Isso. E aquilo ali, né, a gente sabe que se você, por exemplo, você faz uma comida, certo? Aí bota aquele feijãozinho quente, ó. Aí bota dentro de uma vasilha, né? E tampa aquela vasilha, né? Se a vasilha, a tampa for de plástico, né, ou de vidro, você vai ver com o tempo que vai se acumulando ali gotinhas, né, de água, né, como se fosse de água, né? Porque aquilo ali condensa. Por quê? Aquele calor, né, ele vai subindo e ele faz uma pressão. Então a mesma coisa na Terra, né? Faz a pressão quando a Terra não aguenta, porque a pressão imagine uma panela de pressão, né? Se você não tomar conta direitinho, pode ser, né, que quando seque a água ali, ela, pum, exploda. Mas imagine uma pressão milhões de vezes maior do que isso, né, dentro da Terra. Então vai chegar um momento que a Terra, ela fende, né, e aquilo sai. E sai com força, podendo gerar, né? Acredita-se que esse tsunami ele foi gerado exatamente por uma questão de um terremoto, né, marítimo, né? Terremoto marítimo em decorrência dessas falhas. Mas a gente vai tentar entender o Japão antigo, porque vocês observaram que o que a gente vê aí do Japão, certo? É uma cidade, né, bem organizada, né? Para vocês terem uma noção, o Japão ele já tem, né, os estragos eles não são maiores, porque ele já tem todo um sistema de escoamento, né, de água, né, para a questão de tsunami e todo um sistema de engenharia para proteger os prédios, né, de terremotos. Os prédios japoneses eles são equipados embaixo, né, com um jogo, né, de molas que fazem com que quando haja um terremoto o prédio ele balance, né, pela mola, mas ele vai ter uma dificuldade maior para quebrar, né? Mesma coisa, eles fazem canais, né, subterrâneos bem fundos, né, e cobrem aquilo ali como se fossem grandes estações de metrô subterrâneo, porque se houver uma enchente ou se houver um tsunami, quando a água for passando por esse território, ela já vai entrando e ocupando aqueles espaços, né, de forma que fica o mínimo possível de água, né, na superfície, né, e eles minimizem os danos. Mas a gente observa que esse país, né, o Japão, com tecnologia tão avançada, ele também teve um período, né, de desenvolvimento na sua civilização. E a gente vai tentar entender isso. Então, a gente vai tentar entender um pouco sobre o Japão. Vamos começar falando um pouco sobre a localização. Ele está aqui, ó, localizado no Extremo Oriente. E durante muitos séculos ele se classificou
como um complemento da civilização chinesa. A gente estudou a China antiga e a gente vai ver que durante um bom período, né, da história do Japão, eles foram bebendo ali da cultura, né, chinesa, inclusive a questão do idioma. Observa aqui, a gente tem uma imagem de um selo, né? O Nippon aqui, que é o nome, né, que os japoneses eles usam para falar do seu país, né? Daí a gente muitas vezes, né, quando a gente se refere ao japonês, a gente usa a terminologia de sociedade nipônica, certo? Nipônica, em outras palavras, é japonesa, ok? Porque é o nome que eles utilizam. Então observa aqui o idioma, né? O japonês, ele tem, né, aquela perspectiva, né, do ideograma, muito semelhante, né, ao ideograma do mandarim, né, o chinês. Por quê? Porque eles vão ter uma influência, né, dessa civilização sobre a sua civilização. Porém, hoje, o Japão está entre as grandes potências econômicas do planeta. É um país pequeno, formado, na realidade, por um conjunto de arquipélagos, né? Então, nesse sentido, aquele território, hoje, que inclusive tem uma densidade demográfica muito grande, é uma grande quantidade de pessoas, né, concentrada, né, por quilômetro quadrado, algo em torno de mais de 300 habitantes, né, por quilômetros quadrados. Observem que a cidade, né, com a maior densidade demográfica do Brasil é São Paulo. Porém, a densidade demográfica do Japão ela é 4 a 5 vezes maior do que a densidade demográfica de São Paulo. Não é isso, professor? Exatamente, que é justamente a questão de comparar, né, o volume populacional em relação à terra. E aí, professor, é tanta gente que já tem até hotéis em formato de gaveta, professor. Sério? Que é justamente para a questão do espaço, né? Você pega, puxou sua gavetinha, tem a cama tal, você entra, entrou de volta. E aí, consegue acumular, né, maior número de pessoas em um menor espaço. Aí, pense numa tecnologia invocada aí. Então, aqui a gente tem a localização geográfica do Japão. Vejam, o Japão aqui, para cá a gente tem a China, ok? Mongólia, que a gente estudou na aula passada, a Rússia, mais para cá a gente tem as Coreias, não é isso? E aqui, o arquipélago, né? O arquipélago é um conjunto de ilhas que formam o território do Japão, ok? E aqui a gente tem uma expansão desse mapa, ok? Aqui, vizinhos, a Coreia, né? A República, né, da Coreia, né? Isso. E a República Democrática da Coreia, então Coreia do Norte, Coreia do Sul. Aqui, Tóquio, a capital, com cidades importantes, né, como Yokohama, Osaka, Nagoya, Hokkaido, Sapporo. Aqui no Japão, a gente vai ter também duas cidades muito importantes, né, que foram Hiroshima e Nagasaki, que viraram notícia internacional e até hoje a gente lembra delas, porque durante a Segunda Guerra Mundial, sobre essas duas cidades foram jogadas, né, duas bombas atômicas, né, que destruíram, né, milhares de pessoas ali naquele momento, ok? Então, os vestígios históricos, né, mostram, né, que as primeiras ocupações no Japão, elas datam de aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo. Então, observem que é uma civilização muito antiga. É uma civilização que ela começa a se desenvolver enquanto em alguns locais do mundo ainda estavam se formando as primeiras tribos, né, pré-históricas. Aqui a gente tem o desenvolvimento, né, dos primeiros povoados nessa região. Então esses grupos viviam da pesca, da caça e da coleta de frutos e raízes, ainda num sistema bem próximo daquilo que é o sistema, né, de economia pré-histórica, né? Então aqui a gente tem isso. Porém, a partir do contato com os povos vindo do continente, vamos voltar para o mapa, vejam, arquipélago, na medida que eles vão entrando em contato, né, com os povos do continente, principalmente chineses, o que é que a gente vai ter? Eles desenvolvem a agricultura, a construção de diques e canais de irrigação
e adotaram a organização de clãs. Então a gente tem, né, dentro daquela organização humana, né, pré-histórica, a gente tem, né, os primeiros bandos, né, de caçadores e coletores. Depois esses bandos vão dando origem a famílias que geram os clãs, e a junção desses clãs vai formar as chamadas tribos. Então aqui eles desenvolvem os primeiros clãs, né, as primeiras famílias, e começam a desenvolver aqui aldeias, né, agrícolas, que vão levar ao desenvolvimento das primeiras cidades japonesas. Então a gente tem aqui, ó, que com o desenvolvimento das primeiras cidades vem a ideia de Estado, muito influenciado pela cultura chinesa. Então os japoneses passam a utilizar a escrita chinesa, e a própria língua japonesa vai absorver elementos do idioma falado, né, no continente, vai absorver elementos do idioma chinês. Então a gente observa a questão, ó, dos ideogramas. Lembrar o que era um ideograma? O ideograma é um símbolo, certo, que representa uma ideia, uma palavra, um conjunto de palavras. Então eles combinavam esses ideogramas e iam formando, né, as palavras. Então, a partir daí, dessa influência, a gente vai ter o desenvolvimento de duas escritas, né, genuinamente japonesas, a hiranaga, né, e a katakana, certo? Hiranaga e katakana, ok? Dois sistemas, né, de escrita japonês, e eles passam a adotar símbolos da escrita, né, chinesa para a língua japonesa, né? Isso vai ser um processo bem difícil, pois as falas dessas duas línguas são diferentes. Então, embora semelhantes na questão dos ideogramas, mas a pronúncia e o significado das palavras são diferentes, né? Mas houve uma apropriação de muitos símbolos, né, que depois foram alterados, né, símbolos do chinês que depois foram alterados. Uma coisa importante, se você já assistiu algum filme, né, ou desenho, né, que fale, né, sobre o Japão antigo, você vai observar que existiam guerreiros, né, bem importantes e poderosos naquele momento, né, que eram chamados de samurais, ok? Então, a gente tem o aparecimento dos samurais, e nos séculos seguintes, né, o desenvolvimento dessas cidades, ele se tornaria um dos símbolos mais marcantes da cultura japonesa. Aqui, ó, a gente tem uma imagem de um samurai. Então, o samurai, ele era uma espécie de guerreiro que mudou completamente, mudou de forma bem importante, né, a história do Japão. Porque esses guerreiros, né, que geralmente, né, constituíam também em clãs, né, os clãs de samurais, né, estavam ligados a grandes famílias e vão se apropriando das terras, né, se constituindo inclusive mais na frente, né, de uma elite, né, rural, uma elite, né, senhorial, né, de terras. Então eles ajudam a unificar o arquipélago e fazer dele uma nação. Então os samurais serão muito importantes, e veja, a influência dos samurais na sociedade japonesa, ela é tão grande que quando o Japão, mais na frente, né, ele passa por um processo de industrialização, essa tradição milenar dos samurais, ela era tão forte que esses samurais eles vão oferecer resistência, né, durante o governo, né, do imperador, se não me falha a memória, imperador Hirohito, né, lá no Japão, porque nações, né, europeias, né, e Estados Unidos, eles migram lá para o Japão e vão oferecer os seus armamentos, né, a metralhadora, o canhão, e esse processo, né, de modernização do exército japonês, ele enfrentou uma grande resistência, né, desses samurais. Tem um filme bem interessante que vai mostrar esse processo.
É o filme O Último Samurai. Já assistiu, professor? Já assisti. O Último Samurai, com aquele bonitão lá, né, Bia? Do Tom Cruise. Então, o bonitão das tapioca. Então, o Tom Cruise, o mesmo ator dos filmes, né? Missão Impossível, naquela sequência. Então, ele trabalha, né, nesse filme, né? O Último Samurai. E eu recomendo que vocês assistam. É um filme bem interessante. Então, os samurais, eles usavam, né, eram treinados em técnicas de combate, né, muito, assim, interessantes, né, e muito efetivas, e eles utilizavam uma espada, né, específica, né, era uma espada, né, de uma lâmina, né, lâmina em apenas uma parte, né, porém com o cabo, né, dessa lâmina levemente inclinado, que eram as katanas, né? Então, o samurai, ele usava essas katanas aqui, ó, a espada que podia ser empunhada tanto com uma como com duas mãos. Não era uma espada de lâmina dupla, né, como espadas de outros povos, né? Então, elas tinham essa leve inclinação aqui, ó, e eram espadas muito afiadas, né? Então, eles usavam, né, essas katanas, que eram as espadas longas, mas também usavam o wakizashi, que era as espadas mais curtas. Essas espadas curtas eram utilizadas, inclusive, quando um samurai ele perdia, né, uma batalha, né, e ele achava que aquilo ali manchou a sua honra, então ele cometia ali o chamado, né, harakiri, né, que era o suicídio, né? Ele se matava, né? Cravando a espada, né? E abrindo com ela, né? O estômago, porque ele acreditava, né? Que ao perder a honra ele não merecia mais ter o direito, né? Da vida, né? Então ele tirava a própria vida, né? Como uma forma de morte, né? Recuperando assim a sua honra, né? Então aqui, ó. Se a honra era ferida ou se a missão falhava por sua culpa, ele cometeria, né, o harakiri ou seppuku, né, que era o suicídio ritual com a própria espada, né? Então ele entregava a vida porque a sua honra ela já havia sido ferida, né? Então não havia nada ali para reparar. Então nesse universo, né, a gente vai ter o desenvolvimento dessa civilização, que foi uma civilização muito importante. Lembrando, né, uma civilização milenar. Eu recomendo que vocês procurem, né, mais informações sobre o Japão. É uma civilização muito interessante, né? Muito interessante, que vai adotar muitos, né, dos costumes, né, daqueles povos orientais daquele período, né? Inclusive eles vão adotar também o budismo, né, e o confucionismo, o shintoísmo, né, que são religiões e ao mesmo tempo práticas filosóficas, né, filosóficas religiosas daquele período. Recomendo isso. No mais, gente, agradecer a vocês, né, que nos acompanharam durante esse ano. Hoje nós estamos terminando a nossa última aula de História para o 6º ano do ano, mas no próximo ano nós estaremos de volta aqui com vocês, se assim a providência divina permitir, ok? No mais, grande abraço, mandar um agradecimento especial aí para Amanda, para o professor Gilson e é isso. No mais, ó, tamo junto. Uau! Tchau, gente.